O nosso assunto de hoje é o ministro Fernando Haddad, o CAC mais famoso do Brasil, caçador de javalis, ou de jabutis, em busca da conta no azul das novas regras fiscais. Por onde andam esses bichinhos aí para serem caçados, Ju? Bom dia. Pois é, agora ele virou o caçador dos jabutis, né, Megali? Bom dia para você, Sheila, bom dia para Carla, bom dia para o nosso ouvinte. A dúvida agora é se ele vai conseguir acertar o alvo. Ele mira ali alguns jabutis. E alguns dos jabutis que estão sendo citados, um deles é passar a encontrar receitas para poder fechar os gastos que esses já estão programados, né? E aí, para poder fechar gastos junto com receitas, para a conta fechar ali no 0 a 0, o ministro da Fazenda diz que ainda tem que caçar esses jabutis entre 110 e 150 bilhões de reais de receitas, ele consegue fechar as contas. E aí, um dos jabutis seria cobrar impostos de renda da mesma maneira como são cobrados fundos normais de investimentos, também de fundos exclusivos, que é uma ideia que o ministro da Fazenda do governo anterior, Paulo Guedes, já tentou, não conseguiu, já foi tentado isso, que é fazer a tributação dos chamados fundos exclusivos, que são fundos de grandes fortunas, de rendas altas, mas que não passaram das 3 vezes aí que já foram tentadas essas iniciativas. Se fala aqui também de medidas para poder taxar e-commerce, que driblam regras da Receita Federal. O ministro já falou sobre a taxação de apostas eletrônicas. Tem ainda uma briga judicial ali com os estados para poder mudar a base de tributação dos impostos federais em cima do arrecadado pelo ICMS, enfim. Tem uma série de detalhes que não são fáceis de serem conseguidos. Então, ontem um analista me falou muito bem que ele diz que o governo está contando com o ovo dentro da galinha. Ele ainda não sabe se vai sair o ovo, né? Se realmente vai conseguir essas receitas para poder fechar as contas. Então, está todo mundo receoso. Ontem eu estava no encontro com grandes empresários da construção civil. E aí, só para vocês entenderem até o clima, né, na economia, eles falam assim, bom, mas se não conseguirem esses jabutis, eles vão ter que caçar outro jabuti, vão ter que fechar essa conta. E aí, será que pode vir em cima da gente? Será que eles podem reonerar a folha de pagamento, né, para a gente também poder pagar mais imposto? Então, todo mundo está com medo agora de ter aumento de imposto. Se, por um lado, é importante forçar uma barra, porque tem uma série de injustiças sociais, isso a gente está careca de saber, por outro lado, a gente sabe que é difícil tirar subsídios no país, mexer com grupos econômicos. Então, você tem ali uma batalha política que precisa ser feita, claro, tributação de super ricos, né? A história da reforma tributária hoje se tornou fundamental, porque o país também, o governo está mirando a reforma tributária para poder mudar uma série de cobranças que são feitas de forma injusta. Então, você tem ali uma coisa que começa a ficar muito atrelada a uma tentativa que precisa ser feita, mas que não é garantida. Então, está todo mundo acompanhando muito esses detalhes agora, para que haja, de fato, na prática, esse sentimento de que o plano vai dar certo, de que vai ter segurança realmente com as contas, que a dívida do Brasil vai cair, que os juros vão começar a cair, as expectativas de inflação. Então, de uma maneira geral, o arcabouço é considerado positivo, né, essas regras, o compromisso do governo em fazer o uso do dinheiro público com responsabilidade fiscal e social, mas esses detalhes aí dos jabutis agora estão sendo acompanhados atentamente e com bastante receio aí de parte do empresariado que eu tenho conversado aqui. Eu ficaria de olho aberto, porque quando o governo está em busca de dinheiro, ele vai tirar. Né? A gente nunca sabe de onde. Se você não sabe quem é o jabuti, é grande a chance de o jabuti ser você.